sou Beth Pimentel, artista plástica, neuropsicanalista e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Gestão Executiva e já iniciando aí uma pessoa maravilhosa que a gente, olhando um pouco o currículo dela, e essa pessoa assim, sensacional, muito bonita e que hoje está com a gente, graças a Deus. Beth Pimentel, muito obrigado, viu? Muito obrigada a você, muito obrigada a você. Tá bom. Ô Beth, o mundo da internet conhece muito você. Mas fala um pouquinho para os nossos internautas aí, um pouquinho sobre o que você estudou, a sua carreira, né? Conta um pouquinho. E as 1000 tarefas que você executa. São bastantes, né? E acho que é interessante até começar por aí, Por né? favor. Que a gente falava um pouco antes de começar que o mundo hoje está precisando mesmo estar mais, com um olhar mais voltado exatamente para essa multiplicidade que a gente tem como ser humano, né? Como a gente ocupa diversos papéis sociais, e isso hoje, o mundo da internet, o mundo novo da tecnologia possibilita com muito mais fervor do que antigamente. Eu acho que aí começa um pouco a minha história, assim. Eu sou formada em psicologia, fiz psicanálise, sou sanitarista, feita por medicina preventiva, depois eu fui trabalhar com todas as áreas, um pouco de conhecimento do cérebro. Então eu fiz toda a parte neuroquímica, neuroelétrica do cérebro e fui fazer uma pós meu objeto de tese era o DNA do inconsciente coletivo, que tem a ver um pouquinho com o que a gente está falando, né? Porque assim, como o micro e o macro estão sempre dinamicamente, né, em todas as esferas, tanto do nosso corpo, quanto dos relacionamentos, quanto da hierarquia ou de gestões empresariais, é tudo em fluxo e em movimento, né? Então, a partir daí, eu sempre cliniquei, né? Tenho mais de 30 anos de clínica, fiz artes plásticas, amo desenhar. Isso te desestressa um pouco também? Completamente. Eu acho que aí é o meu momento em surto, porque quando eu começo a desenhar, acho que o mundo realmente desaparece. Acho que nós somos assim, para todos os artistas tem um pouquinho dessa veia, né? Acho que é onde a gente pode realmente extravasar, né? Se desligar, né, Kenzie? Porque assim, o mundo hoje em dia, ele chama, e principalmente agora com os tablets e tal, te chama intensamente para uma dinâmica na qual você tem muito pouco esse movimento de voltar para si mesmo, né? De dar uma parada, de sentir, de viver todo o seu esplendor de sensações, de percepções. A gente não tem muito disso, né? E isso é extremamente necessário hoje, cada vez mais, sempre foi, mas cada vez mais, aonde principalmente essa dinâmica que é provocada pela tecnologia te afasta do outro. É muito interessante a gente perceber, eu via tanto no programa, eu tive um programa, né, que o Kenji falou de internet, que chamava As Mulheres que Fazem, pela Web TV, e a gente via muito isso, quantas pessoas hoje cada vez mais estão se distanciando, na verdade, uma das outras, ficando só, mas ficando só de que maneira? Porque existe um só que é saudável, né? Exato. Que é um só que é exatamente onde o desenho, a gente está em contato com aquilo que a gente está sentindo e vivenciando. Mas infelizmente tem muita gente que está ficando só de uma maneira muito negativa, que propicia muitas doenças cada vez mais, porque se desliga do conteúdo, se desliga, vamos pensar em coisas bem básicas da alimentação, se desliga do olhar, né? Que é fundamental para a gente se relacionar, né? E vai se desligando porque tudo está muito, como eu dava aula em faculdade, eu brincava muito assim, tá tudo acessa e deleta. Então, acessa e deleta. Que é bom, que é muito bom. E mesmo os relacionamentos, o deletar está muito assim, não fica nenhum sentimento estranho. Exato. Sabe, antigamente, eu lembro quando era moleque lá, puxa, quando alguém brigava com alguém, nossa, ficava aquele sentimento assim, você sentia dó pelas pessoas. Pensando, né? Tentando elaborar, né? Exato. E hoje não, deleta, no outro dia já não sabe, vai nem, não quer nem saber do outro mais, não quer mais voltar, vai
Muito estranho. Então, é esse lado negativo, porque assim, tudo que nós temos hoje de agilidade, né, dessa facilidade de acesso às informações, ao conhecimento, que é fantástica, ela precisa ser processada, elaborada, né, como qualquer receita. A gente precisa manusear, né? E infelizmente essa é a parte que tem um grande buraco, seja pelas gerações mais velhas que não sabem, não têm acesso a essa tecnologia, não têm acesso a esse novo mundo e que também não estão preparados para orientar e instruir, e esta nova que já surgiu de uma maneira muito rápida no seu acesso às informações. Então a gente foi um buraco. Nós temos gerações muito estanques, né, muito paradas nos seus universos pessoais sem se comunicar. Isso é muito triste, porque a gente está vendo um mundo muito feio aí fora, né? Sim, exatamente. Então, da mesma forma que conseguiu conectar a gente aqui com o esquimó lá, né, e tudo mais, só que entre um vizinho você já chama pelo WhatsApp, em vez de você ir lá, apertar a campainha e tomar um café e tudo mais. Estão ficando muito preguiçosos. Ficando muito preguiçoso, exatamente. Então mudou muito, né, a forma de ver as coisas. Até o olhar sobre determinadas coisas, às vezes ficou muito frio. Ficou muito distante. Eu acredito muito, assim, pegando um pouquinho dos conceitos ali, acho, da antropologia ou da sociologia, que nós estamos nesse vácuo da transição da humanidade, né? Então, assim, como a gente está entrando num novo, realmente, uma nova consciência, porque não se enganem, né? Vou pegar um outro ladinho aqui da ciência, dizendo o seguinte: todos esses processos que a gente está vivenciando, eles modificam gradativamente, fisicamente, o nosso metabolismo, né? Então, assim, e isso é que são gerações após gerações, o que a gente vai modificando em termos assim. Já ouviram falar, por exemplo, que as gerações estão mais altas? Ou que as crianças atualmente são gêniozinhos? Então, isso é o desenvolvimento, de fato, da nossa cadeia de DNA, das nossas multiplicidades de sistemas, que a gente vai se tornando cada vez mais consciente e as gerações vão avançando. Então, longevidade, né, nós estamos vivendo um momento muito crítico, mas ele é positivo, ele é necessário, né? Assim, é bastante necessário. Só que a gente podia se instrumentalizar mais, né? Sem dúvida. Né, usar melhor essas questões de poder conversar mais, poder criar mais espaços para estar juntos, para network positivo. Exatamente, Não, e você vê, tudo vai mudando. Eu sei que lá na região de Higienópolis, por exemplo, é um bairro muito antigo, então as senhoras, cada dia uma tomava chá na casa da outra. Mas aí aproveitava e falava: olha esse quadro aqui, vou mostrar esse álbum aqui, mostrar uma curiosidade, alguma coisa assim. Hoje o que elas fazem? Marcam dentro do shopping. Então elas vão lá naquele horário e tomam o chazinho lá que alguém fez lá, tal. Então não deixou de ter o convívio, mas ele ficou mais frio. Aquele bolinho caseiro que fazia em casa para esperar as amigas e tudo mais, ou para mostrar alguma recordação, algum bem valioso da casa, ou contar sobre os antepassados lá e tal. Acabou. Você sabe que eu concordo com você, Kendi, mas eu vou levantar uma coisa que, na verdade, eu tenho dúvidas, porque ao mesmo tempo que isso é uma realidade, eu vejo tanto o universo midiático, tanto a mídia, quanto as informações que circulam, muito voltadas para esse feio que a gente estava falando. E existem coisas, eu acho que no Brasil é uma característica muito forte. Você falou nisso, me veio automaticamente os lugares, os espaços comerciais, né? Se a gente parar um pouquinho, a gente vai ver como eles estão mesclando um café com uma venda, para tentar criar. E tem alguns, né? Eu lembrei, por exemplo, existem espaços que estão sendo criados para estimular exatamente esse retorno ao convívio, a troca mais efetiva. Tem um espaço ali na Vila Madalena que eu acho bárbaro, que é elas fazem fios de lãs para tecer, né? E os workshops são feitos com um café, com um chá lá, e elas aprendem, tecem e conversam. Então, existem desta maneira, pensando aqui, eu acho que a gente muitas vezes também tem
uma ideia de São Paulo como Brasil, ou, né, do que está acontecendo. Eu acho que fora, no mundo grandão mesmo, desse planetinha Terra, tem muita coisa bonita que está acontecendo, mas infelizmente a gente está com pouco acesso. A gente não está sabendo verdadeiramente o que está acontecendo, porque eu acho que na medida em que a gente está sendo inundado de coisas muito ruins e muito distanciado, ao mesmo tempo estão outras brotando e surgindo. Mas a gente não está ainda voltando muito o olhar para essas áreas. A gente está tão, né? E cuidado, não se paralisem com essas coisas ruins que estão acontecendo, porque tem mesmo muita coisa feia acontecendo, mas está limpando, né? Eu acredito nisso. Nessa movimentação toda aí, vai ter que chegar um momento que as coisas vão assentar e aparecer as coisas boas. Né? Exato. Mas elas já estão aí como raízes, como sementinhas. Existem alguns trabalhos bem interessantes, mas é que são tão pequenininhos, eles não aparecem tanto, né? Tanto em empresas que fazem com que seus funcionários se exercitem. O ramo japonês no Brasil, que eu acho que é assim, extremamente sábio, né? Assim, entende? Existem empresas que eu sei realmente que elas fazem atividades físicas antes o laboral. Exato. É uma gotinha no oceano, mas sim, cada vez mais, pelo menos, esse pensamento está vindo à tona, né? Perfeito. Ô Beth, com essa longevidade e tudo mais, como que está a sua percepção hoje sobre pessoas que estão tendo assim, muito cedo Alzheimer, estão tendo aí coisas que a gente não via com tanta intensidade como está acontecendo agora? Das patologias, você me pergunta? Eu seriamente não... existem algumas questões que eu acho que elas estão de acordo com o que a gente estava falando. Eu acho que existe um universo de alimentação, existe um universo dessa quebra social que está muito forte, né, aonde propicia. Existem algumas patologias que elas são essencialmente genéticas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A probabilidade dela vir acontecer na vida do indivíduo é muito alta. Isso não significa também que qualquer pessoa que traga um gene, ela vai necessariamente se desenvolver naquela patologia. Isso é muito importante se entender, né? Porque às vezes as pessoas também ficam assim, minha família teve isso, teve aquilo, eu vou ter. Não é bem assim, né? Depende muito do preparo que você tem, da consciência que você vai exercer no seu dia a dia, quanto à sua alimentação, quanto às suas atividades e tal. Nas patologias mentais, que até uma incidência muito pequena, aí na verdade perto das patologias que eu diria que estão sendo fomentadas, assim, vindo à tona pelo social, pelas questões sociais, é muito maior. Então, por exemplo, nós temos hoje um índice gravíssimo de depressões severas no mundo, né? Nós estamos aumentando o índice de suicídios. Estas, eu diria, não é que não tem um fundo genético que a gente não traga como uma herança, mas elas estão sendo estimuladas por toda essa situação social. Então, elas estão aparecendo muito mais, né? Outra questão que a gente tem que ponderar sempre é que as estatísticas mesmo, elas hoje estão mais voltadas porque o mundo está chamando mais atenção para essas situações mais graves. Então, claro, a situação social, isso a gente sabe clinicamente através da história da humanidade. Cada vez que a situação social fica mais precária, né, mais índices de sobrevivência aumentam, a necessidade, o estresse é muito grande, é óbvio que também você tem uma incidência, né, emocional de patologias também aumentando, né? Então, assim, mas também tem que ver como é que a gente está percebendo isso no nível orgânico. Então, assim, eu não acredito que tenha um aumento significativo realmente de patologias mentais. O que eu acredito é que a vida social ela está se desfazendo, os vínculos familiares, os vínculos positivos que a gente tem, que dão sustentação para que você tenha um controle, uma percepção melhor de si mesmo, né? E isso em relação ao outro, eles estão muito, muito, muito frágeis. E aí aquele sol que eu comecei a falar é o sol ruim, né? Então a pessoa acaba realmente quebrando valores muito de defesas pessoais, de recursos pessoais,
que já estão muito frágeis por essa situação de vínculos familiares, de vínculos sociais, de situação social, de emprego, né? O índice que a gente está absurdo, né? De desemprego, né? Então, assim, todas essas questões acabam levando, obviamente, com que a pessoa rompa com a sua realidade muito mais fácil. Ansiedade, então, a mil. Perfeito. Infelizmente, você vê que o índice quem está se beneficiando muito, eu não gosto muito dessa parte, mas são as indústrias farmacêuticas, né? Exatamente. Está se vendendo de remédio, impressionante. Abre farmácia a cada esquina, vocês estão percebendo? Exatamente, é verdade. Não é? Do que você falou aí, me deu uma preocupação muito grande a Venezuela. Nossa. Era o país mais rico antes do populismo, né, da América Latina, e hoje você tem aí uma grande quantidade, mais de 50% abaixo da linha de pobreza. Uma tragédia. Uma tragédia humanitária, e especificamente, né, nas novas gerações, né, a quantidade de crianças e bebês, é uma tragédia humanitária seríssima, não só a Venezuela, como a Síria, né, gente? Exatamente. São os momentos muito tristes da humanidade. É verdade. Ô Beth, nós estamos aí nos instantes finais, né? E eu já posso anunciar que você vai ser uma das apresentadoras aqui da TV Relacionamento. Opa! E queria que você deixasse uma mensagem e os seus contatos. Então, a minha mensagem acho que vem muito com o que eu falei aqui. Gente, tá difícil mesmo, mas olha, o que mais rege a gente é a nossa fé, a nossa energia interna, a nossa alma. Não percam o olhar e o foco, que assim, tem muita coisa boa para se desenvolver, para criar e para gerar, não tanto só para si, como para todas as pessoas que estão ao nosso entorno, né? E se a gente fizer uma coisinha por dia assim, a gente já está ajudando bastante. Tá bom? Perfeito. Então, meu contato eu estou no Face, eu estou como Beth Pimentel, pode me encontrar no Instagram também, como Beth Pimentel, e meu e-mail, bete.pimentel@terra.com.br. Muito obrigada. Perfeito. Beth, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Tá bom? Internautas, então, com os agradecimentos, essa grande profissional, Beth Pimentel, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.